tragédia climática no Rio Grande do Sul jogou luz sobre problemas que há algumas décadas nosso planeta sinaliza, ou pelo menos tenta sinalizar, e a lista é grande. Poluição do solo, queima de combustíveis fósseis, desmatamento e emissão de gases poluentes. Como eu disse, a lista é grande e ela é proporcional ao tamanho do desafio agravado pela falta de consciência e também medidas mais rigorosas para equilibrar tudo isso. Esse é o assunto do Questão de Ordem de hoje. Seja bem-vinda, bem-vindo. Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel desse programa. Fique com a gente no Questão de Ordem. Muito bem, para conversar conosco hoje o vereador André Fraga, ele que é engenheiro ambiental, pós-graduado em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas e doutor pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Também foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, secretário municipal de sustentabilidade e é líder da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Tudo bem, vereador? Seja bem-vindo. Tudo ótimo. Prazer estar aqui, a gente conversar hoje, bater um papo de assuntos tão importantes. Prazer é todo nosso. Volte sempre, desde já. Recentemente o senhor disse nas redes sociais que defender o meio ambiente no Brasil é algo muito perigoso. Nosso país é um dos mais perigosos em todo o mundo. Por que o senhor acha isso? Na verdade, são dados que mostram que no mundo inteiro os países, o Brasil, é onde ambientalistas mais são assassinados. Nós temos casos mais recentes, casos mais antigos. Você pode ir lá na história lembrar de Chico Mendes, mas você pode ir recentemente Bruno Idom, na Amazônia, mas passa por Dorothy e aqui em Salvador nós já tivemos o caso de Nativo, de Itapuã. Então, enfim, esse é um dado objetivo de que defender o meio ambiente no Brasil, com tantos conflitos, especialmente no uso do solo, da terra, é muito perigoso e quem está fazendo isso está colocando a vida em risco. Desde o registro das primeiras mortes no Rio Grande do Sul, por causa dessa tragédia climática que ainda está em andamento, veio à tona mais uma vez a discussão sobre mudança climática. E eu digo mais uma vez porque há muito pouco tempo, um estudo do Instituto de Tecnologia e Sociedade, em parceria com o Programa de Comunicação das Mudanças Climáticas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, indicou que 3 em cada 4 brasileiros se preocupam com a mudança climática. E aí eu pergunto, vereador, o que há de errado entre teoria e prática aqui no Brasil? Na verdade, no mundo inteiro, a gente tem essa dificuldade de tirar do papel o que de fato precisa ser tirado do papel. Na verdade, às vezes é até difícil até botar no papel, né? Porque quando a gente olha para a política de mudança do clima, você tem os grandes fóruns internacionais, que são as COPs, né, que hoje estão sendo muito, inclusive, acompanhadas pela sociedade, pela imprensa, o que não era uma realidade no passado, com a relevância que o tema vem ganhando e o impacto dos eventos climáticos extremos na sociedade, as COPs passaram a ter um acompanhamento, né, para e passo, assim, sempre está todo mundo acompanhando a primeira, a COP atual, já pensando na próxima COP, inclusive, ano que vem a COP vai ser em Belém, no Brasil, né, esse ano no Azerbaijão. Então, o que acontece? Primeiro tem esse desafio de botar no papel, ou seja, acordar o que precisa ser feito. Então, tem países que têm interesse A, tem países que têm interesse B. Em alguns momentos houveram, né, consensos e acordos, como, por exemplo, o Acordo de Paris, que é o mais atual, que está hoje em vigência. O Brasil é signatário do Acordo de Paris, por exemplo. E aí, na sequência, você precisa apresentar planos de ação nacionais com metas de redução das emissões e tentar levar isso para o resto da sociedade, para os outros níveis de governo, né, estados e municípios, e para os segmentos, né, setor privado, sociedade civil organizada, porque não é só o papel do governo, é o papel da sociedade. Como é que faz isso? Mudando toda uma lógica que está aí consolidada há tanto tempo. O grande desafio é esse, nosso esquema político, digamos assim, nosso formato eleitoral, que tem eleições de 2 em 2 anos, e aí, se você olhar só, cada trecho é de 4 em 4, faz com que muitas vezes
a classe política olhe para essa agenda, que é uma agenda que, em algum aspecto, vai lhe dar frutos no médio e no longo prazo, olhe para essa agenda de uma maneira, talvez não seja a minha prioridade agora, deixa para depois, empurra para mais para frente. Pra depois, vai ficando para depois. Né? Só que os cientistas, os setores científicos têm mostrado já que não dá para deixar para depois. Já passou depois há muito tempo. E esse já passou depois há muito tempo é o resultado que a gente está vendo no Rio Grande do Sul hoje. Mas a gente viu isso em Petrópolis outro dia, a gente viu isso em Brumadinho, a gente viu isso no litoral de São Paulo, a gente viu isso no sul da Bahia também, não tem muito tempo. Então deixar para depois significa dizer, colocar vidas em risco. E não dá para dizer, eu sempre digo, não dá para dizer mais que é tragédia natural. Não é natural porque a gente desequilibrou o planeta. Natural se o planeta tivesse equilibradinho e viesse aquela chuva forte. E não é tragédia porque dá para ter sido evitado. Bastava ter planejamento, né, deixar os órgãos preparados. No caso de Porto Alegre, por exemplo, tem lá toda uma discussão sobre como a prefeitura local deixou de investir em programas de prevenção e de manutenção das comportas, por exemplo. Por outro lado, o governo lá fez alteração em mais de 500 pontos da lei ambiental, que permitiu uma série de ocupações de áreas vulneráveis. Então, tudo isso, né, é para a gente tirar do nosso vocabulário tragédia natural. Não é tragédia e nem é natural. Então, seguindo por essa linha do senhor, o correto seria desastre natural? Ou qual é o termo correto, até para que a gente ajude nessa conscientização de uma forma geral? Um desastre evitável, né? Porque políticas públicas evitam o que aconteceu. Então, vamos pegar o caso de Salvador. Salvador recebeu em abril 800 milímetros de chuva. A média histórica é 300. Mais do que o dobro, quase o triplo. Não teve morte em Salvador. Ninguém morreu. Nós tivemos acionamento de algumas sirenes na cidade. Mas por que isso aconteceu? Porque a cidade vem se preparando há algum tempo, investindo na defesa civil, fazendo um trabalho independente do período chuvoso, sabendo onde estão as áreas de risco. Enquanto você não consegue resolver o problema da área de risco 100%, você capacita a população para que ela esteja atenta aos sinais de que o risco está iminente. Então isso pode ser feito e em muitos lugares não se faz. E aí não dá para dizer, fui pego de surpresa, aconteceu, ninguém estava esperando isso. Porque todo mundo já está falando o que está acontecendo. Eu acompanho um perfil no Instagram muito interessante, porque todos os dias ele coloca vídeos de eventos climáticos extremos acontecendo ao redor do planeta. Hoje, nesse horário, está acontecendo algum evento climático extremo em algum ponto do planeta Terra. Então ontem estava acontecendo na Grécia, na Turquia, na Austrália, em algum país da África. Recentemente em Dubai também. Você viu Dubai, né? Dubai também. Teve uma chuva histórica em Nova York, alguns anos atrás, que as pessoas morreram porque elas não tiveram tempo disso. Porque em Nova York, algumas pessoas moram no sótão, né? Moram um nível abaixo da rua, no subsolo. O sótão é no alto, né? É no subsolo. E choveu tão forte, tão rápido, que as pessoas não conseguiram sair. Algumas pessoas idosas não conseguiram sair e morreram afogadas. Então, não dá para a gente ficar nesse discurso de que fui pego de surpresa, não é assim. Já está posto, as cidades precisam estar adaptadas a essa nova realidade climática, que é evento climático extremo, que pode ser uma chuva, pode ser uma seca prolongada, com falta de água, pode ser um calor extremo. A gente passou algumas ondas de calor no Brasil recentemente. No ano passado. Exatamente. Na Europa, por exemplo, ondas de calor já são responsáveis pela morte de mais de 20 mil pessoas por ano, geralmente idosos. Então, eu repito, não dá mais para chamar de desastre natural, não dá mais para dizer que foi surpreendido. Está na hora de todo mundo meter a mão na massa e fazer acontecer a prevenção e a adaptação das nossas cidades à mudança do clima. O vereador André Fraga trouxe para a gente aqui de Salvador essa Operação Chuva, que de fato já existe há alguns anos. A capital baiana tem hoje mais de 10 pontos que são as áreas com mais risco, as áreas mais delicadas e que possuem sirenes que ajudam a alertar essas famílias para que elas possam sair quando a chuva de
fato cai com muita força, mas como o próprio vereador pontuou, mudança climática não é apenas chuva forte, né? A gente já falou das ondas de calor, e aí eu trago outro dado importante, de que a expectativa é que aqui na região nordeste do país, áreas semiáridas e áridas sofram uma redução considerável dos recursos hídricos, isso a gente está falando de água nos próximos anos. É isso. O que a gente está percebendo, inclusive, em algumas regiões da Bahia, é um processo de desertificação. O Brasil não tem deserto. No deserto está lá uma parte da África, ali também na América do Norte, né, México, Estados Unidos, Austrália. Se você pegar um gráfico do mapa mundi, você vai ver que os desertos eles se concentram numa região, né, muito parecida. Você está naquele nível ali que vai, né, fronteira acima da linha do Equador. México, Estados Unidos, aí você pega ali a região da África, e você vai também para outras regiões. Então, na Austrália também, quando você olha, por exemplo, no Brasil você tem regiões semiáridas, que é a nossa Caatinga, né? Nossa Caatinga é uma região semiárida, não é uma região árida, não é deserto, é semiárida, porque tem precipitação, a vegetação e também a fauna, ela é adaptada a esse contexto, inclusive as pessoas, né? Hoje são adaptadas a viver no semiárido. Só que a mudança do padrão climático está transformando diversas áreas do semiárido, do cerrado, em áreas que já podem ser classificadas como áreas desérticas. E aí, a área desértica, você não consegue, de fato, produzir nada. Muito difícil manter a vida humana nesses espaços. E, de fato, é um impacto econômico gigantesco para um país como o Brasil, que ainda precisa vencer uma série de desafios econômicos, sociais e ambientais. Por outro lado, a gente também olha que o planeta tem mandado alguns recados, e aí, como você falou, eventos climáticos extremos, como a gente vive em Salvador, a gente foca muito na chuva, e a chuva acaba atraindo muita atenção, como atraiu em São Paulo, atraiu em Petrópolis, está atraindo agora no Rio Grande do Sul. Mas não vamos esquecer que o Rio Grande do Sul, algum tempo atrás, estava passando por uma grande seca, com impactos econômicos enormes na agricultura, enormes. Assim como a gente viveu também há pouco tempo, ainda na Bahia, muitos municípios em estado de calamidade em função da seca, da ausência de água. E sem água, não tem vida. Foi importante o senhor ter falado sobre economia, porque são vários os setores impactados, e aí eu preciso registrar o agronegócio. E nós temos dois lados nesse agronegócio, porque o primeiro é a importância dele para o nosso país por causa da grande produção de grãos, especialmente, e aí eu posso citar o arroz, mas de outro lado a gente tem um dado que indica que o agronegócio é o grande motor do desmatamento ilegal de florestas pelo mundo. Esse é um estudo da Forest Trends. É possível encontrar um meio termo aqui no Brasil? Sem dúvida nenhuma. Eu não gosto nunca de generalizar. Então, em qualquer segmento econômico, social, você vai ter gente que faz o correto, que olha para o bem comum, e tem gente que não faz o certo. Então, no agronegócio não é diferente. Você tem empreendedores, você tem empresas, você tem gente que busca produzir alimentos, mas respeitar as leis naturais, respeitando tanto a cobertura vegetal, mas também a proteção dos mananciais, né, as matas ciliares, as áreas de nascente, os topos de morro, os vales, são áreas que, inclusive, na legislação nós temos obrigação de preservar. É claro que no meio de qualquer segmento tem gente que não respeita, então desmatamento ilegal, desrespeito, ocupação e invasão de áreas públicas, tudo isso também faz parte de um pacote que muitas vezes passa a impressão e acaba contaminando o segmento do ponto de vista da imagem. Eu acho que no Brasil nós temos grandes exemplos, existe inclusive um programa chamado ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que tem metas, indicadores para que a gente possa pegar e transformar a nossa agricultura de fato num produto que entrega sustentabilidade do início ao fim. Muita gente já faz isso, é verdade. O Brasil tem uma legislação que, se executada, se implementada do ponto de vista da conservação de áreas naturais
e florestas, a gente, de fato, tem muito a oferecer para o planeta, mas, infelizmente, tem muita gente que faz errado, e para essas pessoas, a força da lei, para que elas possam pagar pelo que elas fazem. Inclusive, recentemente, nós vimos um agricultor, um empresário, que usava uma arma química para deflorestar regiões no Pantanal. Imagina o impacto disso na água, nos animais, nas pessoas. Então, lembra daquele agente laranja que os Estados Unidos jogavam no Vietnã para abrir clareira, para ver o exército inimigo? Esse cidadão estava fazendo isso aqui no Pantanal. O impacto disso nas populações é enorme. Daqui a pouco, provavelmente, nós vamos ter casos de câncer, nós vamos ter problemas seríssimos de saúde nas populações. Rápida pausa no Questão de Ordem. A seguir, as medidas que foram discutidas no plenário Cosme de Farias, na Câmara Municipal de Salvador, e que já está em prática aqui na capital baiana. Até já. Muito bem, de volta aqui com Questão de Ordem, hoje recebendo o vereador André Fraga. Recentemente foi sancionada aqui em Salvador a lei dos canudos plásticos. Você certamente deve ter ouvido, de autoria do vereador, o projeto de lei 156 de 2023, que estabelece, entre outras coisas, que bares, restaurantes deixem de fornecer o canudo plástico. Essa é uma medida de sustentabilidade. Esses estabelecimentos têm pouco mais de um ano, vereador, salvo engano, para se adaptar. É uma alternativa de fato viável para que a cidade possa acompanhar essa tendência ainda maior de desequilíbrio? E eu pergunto isso porque ainda existem os copos descartáveis por aí afora. É um primeiro passo, é um passo pequeno, mas eu acho que é um passo importante, porque começa a mostrar para as pessoas e promove também o debate na sociedade sobre esse assunto. Fala, André, mas canudo plástico é uma coisa tão banal, tão simples, tão pequena. Quando a gente eu participo de muitas limpezas de praia aqui na cidade, com a sociedade civil, grupos organizados e ambientalistas, e a gente sempre percebe o volume grande de canudos descartados irregularmente e que chegam na praia. Ou pela própria atividade econômica que se desenvolve na praia, na areia, na faixa de areia, ou vindos do sistema de drenagem da cidade, porque foram descartados irregularmente na rua. Um canudinho plástico que você usa por alguns minutos, provavelmente vai ficar 200 a 300 anos na natureza. Mas ele não se desfaz, não é como jogar uma casca de banana que vai virar comida para bactéria, para minhoca. Na verdade, o que vai acontecer é que o canudo plástico vai se degradando em pedaços menores até se transformar em microplástico. Esse microplástico vai ser consumido por algum animal, geralmente marinho, porque vai bater no mar, então peixe, caranguejo, etc. E esse peixe, caranguejo marisco vai ser consumido pelo ser humano. Estudos recentes já mostram que cérebros humanos já detectaram a presença de plástico. Então já encontraram plástico no cérebro, no pulmão, já encontraram plástico no corpo inteiro. O que significa dizer é que a gente não tem ainda efetivamente o tamanho, a dimensão dos impactos disso na saúde humana, mas certamente plástico no seu corpo não vai te fazer bem. Então pode ser mais risco de AVC, pode ter mais risco de desenvolver câncer. Então o canudo plástico, que é algo completamente desnecessário, porque você pode ir num restaurante beber um refrigerante, um suco no copo do restaurante, não precisa de um canudo. Você pode ter um canudo, se você gosta de canudo, de inox, de bambu, até de próprio plástico, mas que seja reutilizável, né, de silicone. Eu vi que alguns estabelecimentos estão utilizando um tipo de macarrão que é um pouco mais largo, exatamente, como canudo. Não, mas é um canudo de macarrão mesmo, né? O pessoal faz o canudo de macarrão. E tem os canudos também que são feitos de materiais biodegradáveis, que de fato se degradam e se transformam em comida para bactérias, digamos assim, para fungos, etc. Então, é uma ação, uma iniciativa. A gente tem um PL aqui também na casa, que é um PL para eliminar todo tipo de plástico de uso único, que inclui, por exemplo, o copo descartável que você citou, inclui aquele garfinho e faca. Esse projeto está tramitando muito lentamente, já pedi para que ele pudesse ser acelerado, porque eu quero
também sugerir ele em pauta para a gente avaliar de que maneira a gente avança nessa agenda, como outros países têm avançado. Estão acabando, encerrando com plástico de uso único, que é o famoso plástico descartável, porque você usa por alguns minutos e depois ele vira um grande problema na sociedade. O senhor esteve recentemente no 10º o encontro nordestino de arborização urbana. Em Salvador tem 1 milhão de árvores, de acordo com a SEMAN, que é a Secretaria Municipal de Manutenção, mas a sensação que as pessoas têm é que a capital hoje tem mais concreto do que árvores. E isso por causa do avanço aí das obras como o BRT, recentemente inaugurado, o trecho 2. Esse número de árvores, 1 milhão, ele é ideal ou poderia ser maior? A árvore sempre pode ser mais, né? Sempre pode ter mais. E acho que tem espaço para ter mais. Se pudesse ter 3 vezes mais. A percepção da população é uma percepção que em alguns aspectos ela é correta, em alguns aspectos ela é, diríamos que, enviesada por vários motivos. Vamos lá, quando eu faço uma nova calçada, que eu vou fazer essa nova calçada de concreto, eu vejo o impacto imediato daquele novo empreendimento. Pode ser um BRT, como pode ser uma calçada. Mas quando a prefeitura planta uma árvore, ela planta uma muda, que é uma muda de 2,5 metros, 2 metros. Quando consegue fazer algo maior, planta uma muda de 3 ou 4 metros. Essa muda ainda não é uma árvore. Ela é uma muda de árvore. Quer dizer, ela já é uma árvore, mas é uma árvore muito jovem. Mas ela não é aquela árvore que é o ideal de uma árvore que a gente tem na mente, que é uma árvore frondosa, grande, que dá muita sombra, frutos, atrai pássaros, etc. Então, eu não consigo ver inicialmente o impacto de um plantio novo de uma árvore. Mas eu consigo ver quando eu tenho uma obra de infraestrutura que demanda, né, concreto, ferro, vidro, etc. Ou consigo ter um impacto imediato quando a prefeitura precisa eventualmente fazer uma poda ou retirar uma árvore por algum motivo. Mas, por exemplo, você citou no início, eu fui secretário de sustentabilidade do município e a gente conseguiu fazer um volume muito grande, até diríamos que recorde de plantio nos 7 anos que eu tive à frente. E hoje, por exemplo, quem acompanha nas redes sociais o nosso trabalho, vai ver que eu faço muitos vídeos assim, ó, gente, tô aqui no Alto do Cabrito, olha quem eu encontrei aqui. O pé de ipê que eu plantei há 6 anos atrás. Olha como é que ele está agora dando fruto. Mas há 6 anos atrás, talvez quem passasse na pracinha não ia perceber a presença daquela árvore, porque ela ainda era uma pequena muda. E acho que a prefeitura se comunica mal nesse aspecto, de informar o que vem fazendo. Muitas vezes também se comunica mal na necessidade do manejo da arborização urbana, porque a arborização urbana demanda manejo, e manejo vai demandar poda, vai demandar erradicação. Então, é uma agenda que está faltando ser calibrada dos dois lados. Falta comunicação adequada da gestão municipal, assim como falta mais busca por informação de parte da sociedade civil, que passa na frente de uma ação, de iniciativa, faz a crítica, sem buscar, de fato, a informação. Mas eu acho, sim, cabe muito mais árvore na cidade. A gente tem feito um trabalho grande nesse sentido de estimular a gestão municipal, convidar a sociedade civil, porque a gente recebe muita reclamação. Mas quando a gente tem iniciativa de plantio, também a gente faz o convite. Vamos plantar junto, porque a gente só vai entender a cidade quando a gente se envolver com ela. Vou trazer a nossa conversa mais uma vez para a questão da chuva aqui em Salvador, porque eu acredito que esse problema ele seja agravado por 2 motivos. Em primeiro lugar, o crescimento desordenado, que é histórico em Salvador, uma cidade com quase 3 milhões de habitantes. E, em segundo lugar, a falta de educação das pessoas. E isso a gente vê no dia a dia. Muito lixo espalhado pelas ruas, muito entulho pelas ruas. Ruas essas, inclusive, algumas que têm um espaço reservado para esse tipo de material, esse resíduo sólido. A fiscalização ou sanções mais rigorosas seriam a solução para a questão do lixo especificamente? Eu acho que eu olho a questão do resíduo sólido de Salvador sobre vários vieses. Eu acho que sim, mais fiscalização e mais punição ajudam, mas não resolvem. Eu acho que é um processo que vai ser um processo longo, demorado, complexo, mas a população precisa de fato ser informada e educada para a gestão de resíduos. A prefeitura precisa investir, por exemplo, em um programa de coleta seletiva que seja escalonado, que dê escala, que ocupe a cidade inteira.
para que as pessoas possam entender que aquele resíduo que ela gera pode virar renda para uma outra pessoa. E a partir desse processo informá-la de que resíduo tem hora para ser descartado, tem local para ser descartado e pode virar renda. Então, por exemplo, é comum passar em alguns bairros de Salvador e ver lixo na rua. Mas é muito mais comum esse lixo estar na rua meia hora depois do caminhão ter passado. Ou então, a Limpub ter feito uma grande limpeza e a gente, um dia depois, está tudo sujo. A gente aciona muito a Limpub para fazer a retirada desses pontos viciados de entulho, por exemplo, de lixo. Aí o cara joga um copinho, daqui a pouco tem um sofá, depois o outro reformou o banheiro, joga tudo lá na rua. E é muito comum a gente limpar um ponto aqui, 2 dias depois o outro ponto está aqui. Assim, 10 passos. Então, é um processo que tem a ver com punição? Tem. Eu acho que não dá para também ficar passando a mão na cabeça, mas acho que falta também um processo de educação mais firme, mais forte, de informação, de engajamento, de envolvimento da sociedade civil. Quando a gente fala de resíduo sólido, não tem como não lembrar dos catadores, que são uma importante contribuição, mas se trata de uma categoria que tem muitas queixas a respeito de remuneração e incentivo. De que forma estimular ainda mais essas pessoas? A gente conseguiu uma grande vitória recentemente. Indicamos à Prefeitura incentivos para as cooperativas de reciclagem e a Prefeitura concedeu isenção de IPTU, isenção de TFF e redução de ISS, porque o ISS pode cair de 5% para 2%, mas também o perdão de dívidas desses três tributos, né, taxas, impostos. Isso foi um grande alento para as cooperativas, porque o que ela paga de TFF e IPTU agora vai sobrar no final do mês de ISS para aumentar a renda do cooperativado. Mas, de fato, ainda tem um grande caminho pela frente, um longo caminho, que é incluir as cooperativas de materiais recicláveis da cidade de Salvador no processo efetivo de coleta de resíduos e de construção de uma cadeia de economia circular que aumente a renda desses trabalhadores e que ajude Salvador a enfrentar os desafios do resíduo. Então, nós temos grandes aliados, que são eles, muitos deles oriundos, por exemplo, do antigo lixão de Canabrava, ou que trabalham com essa agenda há muitos anos, mas que houveram poucos incentivos nos últimos anos. A gente conseguiu recentemente, temos trabalhado agora com a gestão municipal para que eles possam ser contratados para executar programas de coleta seletiva diretamente para a população, a partir de um pagamento direto da Prefeitura. E essa é a nossa meta, para que essa população possa ser incluída, que é um princípio da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a gente possa ter efetivamente, no final das contas, a possibilidade do cidadão de Salvador reciclar o seu resíduo. Vereador André Fraga, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Questão de Ordem. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade. Falou em meio ambiente, me convoca. Para rever a nossa conversa, é só buscar pela TV Câmara Salvador no YouTube. A gente volta a se encontrar em breve aqui na programação, não apenas da TV, mas também da Rádio Câmara em 105.3 FM. Até a próxima.